cabelo um pouco com o meu olhar do cara da chuva, mas eu acho que fora isso, a iluminação está tranquila, tudo chegando bem. Sejam muito bem-vindos, meus caros. A gente vai estar começando agora esse módulo de História da África Pré-Colonial. Eu estou retomando a sequência dos cursos de férias, vou ver exatamente aí a sequência, se a gente pega mais janeiro, não pega janeiro, se pega dezembro. Quero ver ali do interesse, da participação de vocês mesmos, para a gente poder ficar de olho e estar podendo observar. Esse curso, como eu estava falando, é um curso que eu criei a ementa dele e a metodologia dele há mais ou menos 5 anos. E por que eu criei esse curso? Na universidade que eu leciono, na outra universidade que eu leciono, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, existe a disciplina de África e os cursos relacionados à África, mas eles são extremamente centrados no processo colonial e pós-colonial da África, o que coloca basicamente os estudos de África começando em torno do século XV e terminando ali na contemporânea, em debates necessários, fundamentais, mas os alunos sinalizavam com muita razão uma sensação de reforço negativo às ideias que existiam. Quais são as ideias que existiam? Que reforço negativo é esse? Quando você pega, por exemplo, uma ideia de África e você naturaliza o processo de escravização, e esse processo ele foi muitas vezes ao longo da história naturalizado, ele foi ao longo da história muitas vezes defendido, muitas vezes colocado como um processo natural, como algo quase que indiscutível. Então, as pessoas, grandes intelectuais, nomes importantes, passam a ter uma desconfiança de que, ok, é muito bonito você dizer que a África tinha alguma coisa, é muito, é satisfatório você observar isso, tudo bem, eu aceito. E quando esse debate, ele chega, quando esse debate, ele passa a ser organizado, estruturado, discutido, você passa a ter um debate que mesmo quando você quer fazer um discurso de crítica ao colonialismo, você não sabe, simplesmente não é uma questão de saber mais ou menos, mas você não sabe o que existe, que tradições existiam, qual é a pluralidade, que território é esse. Um dos alunos, não sei se vocês sabem, mas também não é importante no sentido lato, mas é importante no sentido de ser um cara muito estudioso. E eu acho legal registrar isso, que muita gente não imagina. O Felipe Neto, ele é aluno do curso de História também. E quando ele entra em contato, ele fala, ele questiona, e ele fez um questionamento para mim, que eu achei muito pertinente, e que eu falei, a primeira vez que eu dei esse curso, aí não esse que eu vou apresentar para vocês hoje. Mas a primeira vez que eu dei esse curso na vida foi no ano de 2012, na Universidade Estácio do Capenha, que não existe mais, fica em Jacarepaguá, onde os meus alunos perceberam uma coisa muito interessante. Eles falaram assim, Rainha, Isabela, aliás, estudou lá comigo. Não é verdade, Isabela? Sim, professor. Mas essa turma é antes da sua, tá, Isabela? Eu sei que é outra geração lá. E um das turmas falou assim, Rainha, foi a primeira vez que eu te vi incomodado em dar uma disciplina. Foi a primeira vez que eu te vi sem ter aquele domínio que você normalmente apresenta. Eu falei, caramba, que interessante. Eu estudei, eu li, eu me preparei, mas eu notei que eu também tinha sido formado na base no mesmo alicerce. Felipe Neto, lendo o material que eu fiz com cuidado, tentei sofisticar, tentei cruzar, viu a mesma coisa
que as pessoas que criticaram para introduzir o ensino de história da África nas escolas, na lei que já vai completar quase 30 anos, notou as poucas vezes que nós abordamos África na escola é uma mera visão regionalista, quase geográfica. Eu falei, meu Deus, a gente anda, trabalha, e a gente ainda não consegue se libertar desses parâmetros, desses preâmbulos, dessas formas. Então, a gente tem que começar pelo básico. E o básico eu não devo olhar para trás. Eu devo olhar para bem pertinho aqui da gente. Diferente do que muita gente pode imaginar, a África não é formada por tribos bucólicas destruídas pelo capitalismo. Existia uma série de sociedades, dinâmicas, processos, mas que eles também não foram apagados pela colonização ou pela escravização, e é complexo falar isso. A escravização não foi um dos fatores mais determinantes, ainda que tenha sido importante, de desestruturação de boa parte dos territórios que nós conhecemos dentro do espaço africano. Boa parte desses territórios são muitíssimo mais afetados pelos fenômenos do século XIX, chamado imperialismo, pelos fenômenos do século XX, do processo de descolonização e a luta de descolonização, e principalmente os fenômenos relativos à Guerra Fria, onde boa parte do que tinha sido gestado durante o século XIX manteve-se. A Guerra Fria legitimava territórios, poderes, associações que não dialogavam com a história daqueles locais. Aquelas histórias, então, tinham que ser recontadas. Rainha, eu não estou entendendo bem. Vamos imaginar, Renan, e aí vou para a tua região para a gente pegar. Vamos imaginar que alguém recortasse. Renan está com a cara de cansado nível hard hoje, mas fica tranquilo que eu vou agitar até a gente conseguir. Vamos imaginar, Renan, que as pessoas cortem um pedaço do norte de Minas, um pedaço do sul da Bahia, um pedaço de Goiás e dissesse assim, olha, agora aqui é o Grã Brasil. E aí, uma vez que ali é o Grã Brasil, a marca era redondinha, tá? Era um quadrado, cortava no meio Ouro Preto, cortava no meio as cidades do Sertão, com cidades do Agreste, pegava áreas, coisas que não tinham nada a ver com nada, mas juntava ali naquele grande quadrilátero. E dentro daquele grande quadrilátero, você dizia o seguinte, olha, o pessoal de Pirinópolis é que vai mandar em tudo, e a história daqui é a história de Pirinópolis. Não tem nem sentido, a gente não consegue nem organizar isso mentalmente. Ou é você cortar um pedaço do Rio de Janeiro com um pedaço do Rio de São Paulo, com um pedaço de São Paulo, com um pedacinho do sul de Minas e falar assim, mas isso aqui é Minas. Você não tem... E olha que eu estou falando em identidades ainda próximas, de linguagem, de forma, de estrutura. Imagina quando esses povos não pertenciam aos mesmos grupos étnicos, linguísticos, sociais. E o imperialismo coloca todos esses grupos como se eles fossem a mesma coisa. Depois que eles vão fazer o processo de descolonização, beleza. Enquanto eu estou brigando contra um inimigo comum, depois que eu terminei a briga com o inimigo comum, eu sou o quê? Mais longe, quando começa a Guerra Fria, o modelo é simples e claro para Américas, África e Ásia. O modelo funciona assim. Se o governo se manifesta partidário A, a outra potência apoia o movimento de resistência B. Dane-se quem é. Dane-se quem é. Dane-se. Pouco importa se é Al-Qaeda, se vai ser chamado de terrorista, não importa. O movimento é manter a guerra civil em movimento. Essa guerra civil em movimento vai manter uma indústria relacionada às armas. Aí eu olho para esse quadro e quero colocar em Tombuctu. O motivo da África é um processo contemporâneo. E aí vem a grande questão. Se esse processo é contemporâneo, se
se esse processo é fruto dos debates contemporâneos, como é que eu volto? Durante boa parte do século XX, da segunda metade do século XX, nós vivemos dois grandes momentos de construção de ideal sobre aquilo que a gente pensa sobre a África. Rainha, tu não toma jeito, né, Rainha? Começa sempre pelos conceitos para poder trabalhar. Sem conceitos, meus caros, não vamos conseguir entender. Não adiantava nada. No ano de 500... Porque nem a data deveria bater. Nem o nosso modelo de datação deveria ser eficiente para eu poder explicar aquilo. Então não pode ser trabalhado com essa maneira. Então vamos lá. No início do século XX, quando esses países... Fala, Bruno, quer falar? Pergunte, por favor, troque ideia comigo. Fale comigo, tirem as dúvidas. Ainda não? Vou deixar já engatilhado para as perguntas. No início do século XX, ou quando você vira para metade do século XX, você começa a ter os movimentos antes de falar, não, vamos construir uma nova identidade. Que identidade é essa? Aí eu começo a ter um monte de estadunidenses começando a querer estabelecer qual era a identidade africana. Um monte de conjunto estadunidenses começando a tentar explicar qual é a identidade africana. Surge o movimento do panafricanismo, surge o movimento do afro-americano, surge o movimento do afro-brasileiro, é a ideia de que existe uma mãe terra oriunda, e aí você começa a discutir processos de reafricanização. Não, vamos retomar para mostrar como são, processos que não existem na história, uma vez que mudou, não existe. Não existe. O que o Hegel fala é a ideia da idealização da África em um passado bucólico, não é, Renan? Quem perguntou? Foi eu. Isso. É aquilo que está sendo colocado tudo num cesto só, daquela África ágrafa, daquela África que não tinha... que existia um vazio civilizacional. Então, isso foi vendido como tudo num pacote só, como se fosse Só. uma coisa só, né? A África é única, a África é uma mãe, nós vivemos em comunhão com a natureza e vivemos muito bem, nós somos todos irmãos. Tudo isso não tem o menor sentido. É muito importante que a gente seja muito claro sobre isso, tá, Renan? A visão hegeliana é uma visão ocidental europeia típica. Vou mais longe, a visão do Sartre sobre a África é uma visão de um europeu nascido na África. Ah, mas o Sartre era africano. Desculpa, é a visão de um europeu colonialista de origem francesa nascido na África. Sartre não era argelino, era francês. O local de nascimento pode ser influenciado, pode ter questões, era francês. Então, um angolano, descendente português direto que nasceu em Angola, é português. Porque você, diferente do que aconteceu no Brasil, onde você quebra com o tempo as identidades, você trabalha com a ideia de ser o novo dono do território, se mantendo com a ideia de ser português. Isso também existiu no Brasil durante o século XIX. Então, quando você começa a trabalhar essa coisa, você começa a entender que o iluminismo, lindo, maravilhoso, cheiroso, fortemente preconceituoso em relação a esses grupos, que o cientificismo do século XIX, fortemente preconceituoso em relação à ideia de existir homens que são antropologicamente, biologicamente, culturalmente, geograficamente atrasados em relação a outros. Vou repetir, esta visão ainda nos é corriqueira para povos indígenas, para grupos africanos, porque como nós não entendemos as tecnologias, as formas, os elementos, elas perdem sentido. E vou mais longe. O sucesso da colonização faz com que hoje os parâmetros de desenvolvimento desses países e recuperação não sejam parâmetros de reafricanização, porque essa reafricanização não existe. Ninguém vai voltar ao passado. É a pessoa que critica grupos indígenas por utilizarem um celular ou por estarem vestidos
como se tivessem perdido a sua identidade por conta disso, mas não têm a menor dificuldade de identificar um judeu. A construção coletiva, ela está diretamente relacionada a essa construção. Só um segundo, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. Desculpa. Me chamou a atenção o enunciado provocativo, porque que o senhor colocou na África que o mundo esqueceu de propósito, uma África sem história. Porque, assim, a historiografia atual, ela tenta explicar esse fenômeno de por que que isso foi vendido dessa maneira, por que que ela foi esquecida de propósito, ou Eduardo deixou de ser Said, estudada. Eduardo Said é o primeiro a explicar isso, já outros autores o fazem hoje muito bem, com toda uma linha de autores decoloniais, Renan, maravilhosos, críticos do estruturalismo, do pós-estruturalismo, que eu amo de paixão. Não sou tão do time dos pós-modernos, mas dos decolonialistas, estou com eles e não abro. O debate central é, por que que isso foi propositalmente esquecido? Porque você precisa construir uma identidade que não existia dentro do padrão do Ocidente. A construção, a ideia não é a desnaturação ou a destruição do outro, mas é construir, em primeiro lugar, a própria identidade do ocidental que nunca existiu. Mas ao estabelecer um parâmetro civilizatório, ocidental, expansionista, capitalista, organizado, você passa a entender que todo esse processo de expansão e consolidação, ele acaba sendo um projeto muito bem empreendido, em certo sentido, catastrófico em outro sentido. Por que catastrófico? É você ver o número de guerras, você vê o número de produção de armas, é você ver o número de aceleração dos mecanismos de violência, é você ver que esse modelo de disputa de propriedade privada, esse modelo de disputa, ele é extremamente capaz de reformular organizações, de criar impérios econômicos, de mobilizar grupos e ações como nunca na história. Avanços tecnológicos que a gente não imaginaria. Ao mesmo tempo, esses mesmos grupos passam a criar elementos de construir uma identidade coletiva. Renan, que é coisa mais louca do que o mecanismo da globalização? O grande Milton Santos vai trabalhar sobre como a globalização... O Milton Santos escreve entre a década de 1960 e a década de 1990. Alguma coisa em 2000, mas principalmente nesse arco. E ele vai defender, ele vai debater que a globalização ele é o ponto máximo de uma readaptação desse modelo social de construção do Ocidente, aonde os mecanismos, em 92, 93, por exemplo, é só o que falava, noção de aldeia global, somos todos um só, toda essa mecânica, ela vai acabar sendo altamente destrutiva às formas de vida diferentes, aos entendimentos diferentes, às lógicas do mundo. E aí ele vai dizer, o que isso gera? Hoje, você anda na maior parte das cidades do mundo, elas são extremamente parecidas. Hoje, você fala na expansão de tecnologias, elas são extremamente reproduzidas. Então, o motivo proposital é a própria construção de poder. Rainha, pode ser um pouquinho mais claro? Está ficando um pouquinho difícil. Vamos falar de Índia. Historicamente, a Índia foi considerada um lugar de extrema dificuldade. A rainha Índia não fica na África, eu sei. A Índia foi um lugar de extrema dificuldade de entrada dos grupos externos, na forte marca de identidade, uma série de grupos associados, cuidadosamente colocados. Boa parte do colonialismo, quando chega à Índia, não consegue penetrar no que é chamado de Índia profunda, fica principalmente nas áreas mais costeiras ou mais ao norte da Índia. A expansão árabe-islâmica, os processos relativos à chegada dos portugueses, os holandeses, todos eles tendem a ocupar franjas
e não ocupar os espaços centrais mais tradicionais. No entanto, os mecanismos relativos ao imperialismo e à disseminação do capital foram capazes de entrar na Índia como um todo. Os mecanismos hoje de tecnologia, crescimento, desenvolvimento, padrões, são reproduzidos e colocados como um todo. Rainha, mas você acha que está errado, que a gente deve voltar? É exatamente sobre isso, Renan, não tem volta. Há um discurso que foi organizado, empreendido, disseminado, organizado, estruturado e que gera um mecanismo de identidade coletiva que a gente precisa perceber. O Japão hoje é um país oriental ou ocidental? É claro que é ocidental, fortemente ocidental. É muito. Por causa da influência. Exato. Ah, mas ele vai trazer traços de singularidade oriental. Sim, nós também. Agora, nós somos fortemente ocidentais. E dentro desses mecanismos criaram uma pasteurização que tem a ver com domínio. O que é comércio mundial? O que é uma organização mundial do comércio? O que é um processo de expansão de armas? Repara, as armas que são utilizadas no Brasil, dentro das disputas de tráfico aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, são as mesmas armas, em via de regra, que são utilizadas nos conflitos da África, no conflito da Europa, no conflito da Rússia. As tecnologias que estão disseminadas de drone, começam a ser analisadas e colocados agora, vão ser os mesmos drones que daqui a pouco vai até a escala de tecnologia, a busca, a forma, mas eu trabalho em todo um conjunto de trocas que constitui a base do mundo ocidental. Essa base não foi projetada para ser assim, mas a ideia de que o próprio crescimento dela dependia de eliminar determinados obstáculos intransponíveis. Vamos falar de um grupo, agora sim, muito próximo das relações africanas, que a gente precisa entender qual é o maior adversário da Inglaterra durante o século XVIII e XIX. A França. A França só vai dar trabalho com Napoleão. E mesmo assim, acabou. Tem um conflito muito mais longevo, vencido posteriormente contra os turcos. O Império Otomano se expande no 16 e só vai ser vencido, e mesmo assim não inteiramente vencido, no 19. O Império Otomano, ele é uma contraposição aos ideais de vida, de tradição e de organização. O que vai acontecer com o mundo árabe, o que vai acontecer com toda uma ideia entre a boa e velha discussão, e Eduardo Said trabalha muito bem sobre isso, entre o estabelecido e o outsider. Eu sou a construção que o Eduardo Said faz do Ocidente, e essa é a proposição. Ele fala assim: o Ocidente precisa se criar, se disseminar e vender sua própria ideia. Ele não vai ter força se você não comprar que o ideal de vida, o ideal de alcance, o ideal de civilização, o ideal de organização é aquele. Hoje, para a gente, é até difícil imaginar ou pensar um mundo sem esse propósito. Todos nós estamos na universidade. Eu me tornei um modelo, eu me tornei um professor universitário. O que é um professor universitário dentro de outras tradições que não essa da qual nós fazemos parte? Ah, mas para mim já é uma mecânica de status. Para vocês é uma mecânica de aprendizado. Aqui tem até um núcleo um pouco diferente, porque todos vocês estão numa busca de crescimento mais individual. Mas o grande coletivo, por exemplo, que está fazendo a faculdade de Direito, ou que está fazendo a faculdade de ADS, eles não estão imaginando uma ideia de se desenvolverem, serem melhores. Tal. Qual é a ideia que eles têm na cabeça? Está sendo introduzido e sendo colocado e arrumar um lugar nesse mundo. Vamos fazer a contraposição legal sobre isso. O Brasil mantém, por conta de uma série de tradições e grupos locais, tradições africanas que são reestruturadas aqui. Elas não são africanas de fato. E muita gente fica doida com isso. Mas assim, pode procurar. Da maneira como esses orixás vão ser encontrados aqui, não vai achar. Não vai achar, não tem não.
Que isso, Ryan? Pelo amor de Deus, ó, você acha um elemento aqui, você acha uma parte do grupo aqui, você acha um elemento aqui. Isso é um fenômeno de rua, contemporâneo, cultural, diante de funcionar à sombra do próprio cristianismo que permitia essa ação. Falei, não, é marginal, pode, deixa eles que não vai me dar trabalho. Então, quando você parte, salve Renato, quando você parte dessa naturalização e desse processo, você começa a entender uma mecânica de África de um berço idealizado do mesmo jeito. Não, eu estou recuperando as minhas origens. E aí você pega, por exemplo, fenômenos como no Brasil, a maior parte da população que afirma ser parte ou que é de grupos de culto, ou de tradições ou de religiões afro-brasileiras, não é uma população negra. Não é o de uma África bucólica a ser recuperada. Ela está no discurso, ela não tem fundamento. Essa África foi esquecida. E quando ela é ressignificada como forma de poder e reafirmação dos grupos americanos na busca de um processo de identidade contra o sucesso desse modelo ocidental. Que coisa mais louca do que um sujeito do meio oeste americano dizer que ele representa o Ocidente? Mas ele representa. E aí, conforme você vai entendendo esse jogo, você vai entendendo que cultura tem um processo de legitimação e reconhecimento, de poder e de disputa. O Eduardo Said, ao colocar de maneira muito bem estruturada, muito bem organizada, muito bem marcada, essa ideia de que existe efetivamente um papel, um olhar, um trabalho que construiu o Ocidente, que para construir o Ocidente precisava quebrar, precisava afastar tudo aquilo que não era o Ocidente. Vamos pegar o argumento que eu criei, que eu achei tão bonitinho. Ibn al-Khaldun. Já ouviram falar de Ibn al-Khaldun? Ibn al-Khaldun, ele é um geógrafo. E quem é Ibn al-Khaldun? Ele... só um minuto. Vou botar bonitinho para eu dar a ficha dele certinha. Quem é Ibn al-Khaldun? Ele é uma figura em que ele decide fazer toda uma marcação ou toda uma compreensão de como funciona o mundo árabe. Como é que funciona cada governo? Aonde está cada grupo? O que significa cada lugar? Ele tem alguns problemas políticos, ele primeiro está numa região do norte da África, depois ele vai à Península Ibérica, depois ele vai passar um tempo em Bagdá e ele retorna e ele vai andar em uma série de lugares. Ele vai fazer essa passagem dele entre os anos de 1332, na Era Cristã. Vou utilizar a Era Cristã, como a gente já viu, só porque é nossa tradição, nossa forma ocidental, porque dá para apagar o passado? Dá para apagar o passado? Fingir que o passado não existiu? Vamos voltar agora às origens? Não tem passado, não tem origem para voltar. A gente é o que a gente é. E agora a gente está trabalhando com uma série de mecanismos ocidentais. Então, para a gente, sim, é dia 25 de novembro, falta um mês para o Natal, são 21 e 22 horas. Não tem conversa. Não, mas eu posso explicar. A minha capacidade de explicar é a minha capacidade de debater, é a minha capacidade de organizar. Qual é a minha defesa? Ibn al-Khaldun representa, de alguma maneira, a mesma busca que eu quero fazer com vocês. Um cronista de eventos que vai estar tentando entender como funcionam as suas sociedades. Ele sabe que não vai conseguir compreender todas as características de todas aquelas sociedades, mas ele pensa que ao olhar para uma sociedade sobre a economia, para outra sociedade sobre a cultura, para outra sociedade sobre a política,
ele aos poucos vai fazendo uma espécie de mosaico em que esse mosaico vai gerando explicações e vai permitir que qualquer pessoa, em qualquer momento, consiga explicar e dar sentido àquele mundo. Da onde que ele tirou isso, Rainha? Ele enlouqueceu? Não. Ele precisou gerar e ter um estranhamento. Segundo conta-se, ele nos arredores de Damasco teria encontrado o Timur, ou o próprio Tamerlão. E ali, uma figura relacionada aos mongóis, dentro de um processo de expansão, e ao perceber como ele contava dos lugares aonde ele passou, das conquistas que ele teve, como o mundo era diferente entre aqueles diversos lugares, ele disse: eu preciso conhecer isso, eu preciso entender como isso funciona. Então, o Mukaddimah, ele é a construção de um documento em que se pretende construir uma história universal, dentro do sentido ocidental. Olha até a lógica de história. Uma grande história de todos os povos. Não, é a ideia de uma história de várias vozes. Não é somente no Ibn al-Khaldun que a gente percebe isso. Contemporaneamente, vocês estudam muito um autor que é muito famoso porque foi o primeiro a fazer isso de uma maneira clara. E muita gente pensou, nossa, isso é mergulhar na África de verdade. Estou falando de Joseph Kizerbo. Quem é Joseph Kizerbo? Um embaixador que varia entre alguns estados africanos e o seu espaço de origem, se eu não me engano, no Ghana, vem às Américas, aos Estados Unidos e decide reunir pesquisadores africanos ou de origem africana para criar um enorme compêndio contando para todas as pessoas que nunca tinham ouvido falar da história geral da África. Enquanto os compêndios de história geral foram organizados no século XVIII na Alemanha, do XIX em Portugal, do XIX para o XX no Brasil, ele vai em 1970 dizer, opa, a África tem história. Notem, ainda que eu seja crítico, ainda que o material não esteja legal, ainda que toda a abordagem seja muito não decolonial, olha o peso disso. Autores locais produzindo uma história local, mas aí por aquilo que a gente falou, esses autores, por serem locais, vão reproduzir uma história mais africana, mais verdadeira, mais tradicional? Não. São tão ocidentalizados como o Bruno, resolvendo fazer história dentro daquele momento onde ele quer buscar sua satisfação e seu novo entendimento, porque isso faz parte da sociedade dele. E está numa universidade. É tão quanto Edmir, que pode resolver estudar os detalhes das CTAs para compreender, mas vai ser sempre um brasileiro observando essas questões, influenciado pelo modus operandi de pesquisar da Europa. Sim ou não? Cara, olha o número de autores europeus que eu estudo na faculdade, cara. Não é doido, Marcelo? Você parou para notar isso? Muito. Ó, é? Ó, há muito tempo. A maior parte da nossa bibliografia é de homens brancos e europeus. A maior parte. Eu tô dizendo assim, porra, mas não, cara, claro que tem possibilidades, claro que tem olhares, claro que tem novas chances, mas nota, nós vivemos uma sociedade que foi construída de uma forma. Teve alguns movimentos que estavam tentando se separar um pouco dessa história, dessa literatura feita por autores europeus, né? Um dos movimentos que eu já tinha lido foi até em Cabo Verde, o movimento Idade, que eram autores cabo-verdianos que estavam tentando construir uma literatura totalmente cabo-verdiana, né?
mas se separando do contato com Portugal. Mas é impossível. Sim, A é década de legal. 30. Isso é legal, é importante, é necessário, mas é impossível. Rainha, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu consigo chegar hoje e observar um culto religioso ganês e dizer assim, cara, tem elementos ali que eu reconheço de religiões afro-brasileiras. Aí vai ver qual é o culto. É uma igreja protestante, cantando, louvando Jesus, fazendo todos os seus processos e tal. Mas então isso não é mais. Vamos pegar um dos maiores nomes da literatura africana. Aí fugiu o nome dela. Volta, nigeriana. Daqui a pouco vai voltar. E ela vai falar exatamente o seguinte. Não. É essa mesmo, é a mais famosa. Tem várias outras. E aliás, se vocês entram em literaturas africanas, aí vocês vão conseguir perceber uma variação importante. Não é porque eu sou formado dentro das tradições que eu não deixo de ter permanências, leituras, outras formas de ver o mundo. Não, tranquilo, Renan. Espero que fique tudo bem. Qualquer coisa a gente está aqui de volta. E a aula está gravadinha. Não há como. Então, quando a gente pega para poder lidar com esses aspectos, a gente começa a fazer esse desafio que eu estou propondo para vocês. Não vou trabalhar todos os elementos de uma história africana, queria muito, mas é impossível. Vou trabalhar alguns elementos e por isso eu vou pegando histórias e compondo histórias e construindo com vocês histórias para a gente fazer um grande mosaico. Posso fazer dessa forma? Vou começar. Posso? Eu perguntei, mas não dei atenção. Claro, vamos lá. Aí. Pode. Então, vamos embora. A primeira história que eu queria contar é uma história que eu conheci quando eu estava estudando em determinado momento. Foi a primeira vez que eu vi, eu recuperei essa história. Eu falei, cara, eu preciso contar sobre isso. Quando a França, vocês sabem que a França ela domina uma parte importante do norte e dos territórios ali que eram de origem muçulmana. A partir das vitórias contra os turcos, eles vão ter algumas vitórias importantes, em especial nas áreas de Argélia, onde eles vão fazer um protetorado, uma área muito importante, vão ter as suas principais bases e vão ter na Argélia uma parte importante da sua economia. A Argélia é historicamente um território muito próximo do Mediterrâneo e da maneira de você pensar esse Mediterrâneo. Quando eles chegaram na Argélia e começaram esse processo de domínio e os espaços, foram encontrados na Argélia muitas ruínas. Muitas ruínas, que mostrava justamente uma contraposição absolutamente contrária àquilo que normalmente era apresentado quando a gente conhecia a história da Argélia. A história da Argélia era da ideia de que os romanos até fundaram algumas cidades na Argélia, você tinha escritores importantes, tanto na região da Tunísia, tanto na região da Argélia, mas eram alguns pequenos pontos e algumas cidades romanas. Uma maior relação romanos tinham com o Egito por conta de todo o processo de relacionamento e o celeiro que era estabelecido no Egito. Quando os europeus estão organizando, estão fazendo as empresas, estão abrindo as estradas, estão chegando, a rainha estão levando progresso aos moldes e aos olhares europeus. Toda aquela organização dos mercados, das cidades, das tradições dos grupos turcos, do aproveitamento, vai sendo ficado de lado para poder tentar entender aquela nova estrutura. E ao encontrar no interior da Argélia uma série de ruínas, você passa a dizer o seguinte, cara, peraí, desculpa, não é ruína de populações ou histórias locais. Deixa eu pegar a imagem para vocês. Isso é Roma.
Isso não, isso não é Argélia. Isso é Roma. Isso são as marcas de Roma. Você vai dizer assim, rainha, mas não podia ser Roma de fato? Eu vou mostrar algumas das imagens para vocês e vocês vão ter a mesma sensação que foi discutida ali naquele momento. Essas são algumas das ruínas que foram encontradas. Então, você tinha estruturas como essa. Deixa eu abrir aqui essa do Wikipédia. Então, estrutura como essa, aonde você via uma mistura de elementos da maneira de usar a pedra. Você não tinha exatamente uma lógica do arco romano, você tinha algumas misturas que estavam aqui colocadas, que apareciam. Tem outras. Você tinha alguns elementos que você dizia assim, não, rainha, isso aí é romano, isso aí não é argelino. E aí entrou um debate, posteriormente, obviamente, isso não foi levantado na época, mas o debate era o seguinte, o que fazia de Roma, Roma? O que fazia de Roma, Roma? Se eu encontrar um espaço como esse, não poderia ser um espaço de desenvolvimento tecnológico e capacitado desses grupos. Eles não tinham essa capacidade, eles não iam conseguir fazer isso. Para existir isso aqui, só poderia uma coisa: isso deveria ser romano. Não, mas você tem técnicas próprias, formas de acomodar as técnicas próprias, diálogos com aquilo que era feito no mundo romano. Não, tudo bem, mas é romano, não é local. Não, mas você tem aqui, houve todo um trabalho de colocar nos livros didáticos, nas aulas, em tudo que vocês puderem imaginar, a ideia de que esses encontros só existiam porque eram romanos. E muitos de vocês podem agora pensar e dizer assim, rainha, mas é romano mesmo. Vamos lá, o que faz de Roma, Roma? Roma não é uma capital europeia. Roma não pertence à ideia de ocidentalização. Roma só existiu diante da complexidade da organização do Mare Nostrum. Roma é pensado em torno da figura do Mare Nostrum. Então, é a junção de várias culturas no entorno do Mediterrâneo que geraram o conhecimento e a maneira como foi entendida Roma. A ideia de que, se tem anfiteatro, se tem as máscaras, se tem elementos, isso não é argelino, é tal qual você tentar encontrar um conjunto de ruínas romanas dentro da Península Ibérica, dentro de um espaço inglês, e não fazia tanto parte do Império Romano como se organizava no entorno do Império Romano. Mais do que isso, você tem técnicas que só foram utilizadas aqui. Modelos de pedras e modelos de materiais e ruínas que você não consegue perceber funcionando da mesma forma. Se esta foi uma das cidades mais ricas e mais imponentes do mundo romano, por que Roma, Ravenna ou qualquer outra cidade que muitas vezes não tinha uma estrutura como essa é considerado um ícone europeu quando Roma nunca foi europeia? Esse tipo de sequestro do passado é uma das marcas que foram utilizadas, trabalhadas e repetidas. A gente ainda hoje olha e fala assim, mas rainha, aquele capitalzinho não é romano mesmo, rainha? Repara, a própria noção que a gente tem de Roma como parte da sociedade ocidental é criada, é inventada. Você se apropria desse passado, naturaliza esse passado e você faz com que boa parte da história só seja compreendida com a clareza de uma sociedade europeia. Vou te provocar. Quem falou que Roma é uma capital europeia? Quem falou que a cultura romana é europeia? A cultura romana é fortemente mediterrânea.
e está muito mais relacionados a esses ideais trocados e a essa disseminação do que aquele. Quem já leu o livro 1984, do grande Andy Warhol, já deve ter visto que uma das passagens que tem é um grupo de pessoas que ficam reescrevendo a história, porque recontar a história aos moldes do que você quer é um elemento que é primordial. Então, quando eu desaproprio todo e qualquer passado que tem diálogo com um conjunto de relações para criar uma separação entre lá é África e aqui está colocado o mundo europeu. Fernando falou que não recebeu o link da aula, eu mandei por e-mail, manda para ele aí de novo. Cadê? Uai, cadê? Ele mandou por onde para você, Isabela? Ele mandou para onde? Ele falou comigo no WhatsApp. No É, WhatsApp. manda o link para ele aí, porque eu mandei por e-mail para ele, eu achei que ele estava no grupo eu não achei ele. Manda lá para ele. Ele não está pra no mim. grupo. Tá, vou Ele não mandar. está no grupo, né? Não, assim, mas eu mandei por e-mail para ele também. Carrega lá para ele para mim, por favor. Pode falar para ele entrar e que para ele, por gentileza, entrar no grupo. Eu vou gerar o link para ele poder participar lá junto com a gente. Conseguiu? Dúvidas sobre essa parte? Enquanto a Isabela vai salvar o Fernando ali que eu mandei para ele, mas não consegui. Quando troca comigo aqui. Primeiro, vocês entenderam? Vocês concordaram? Vocês concordam com os romanos? Aquilo é romano, europeu, não tem nada a ver com a Argélia? É outra cultura? Dá estranheza, não dá. Fala a verdade. A gente ainda olha e fala assim, mas eu achei que é normal. É normal. Para a gente poder tentar entender sobre isso aqui. Rainha, mas foi só eles que fizeram isso? Como é que funcionou esse negócio aí ao longo do tempo, Rainha? Porque, pô, eu fico pensando. Vamos ver. A gente escreve e reescreve a história e os revisionismos acabam fazendo parte todas as vezes que a gente tem as disputas, as organizações e tudo mais. Isso também aconteceu em povos das diversas regiões africanas. Vamos estourar a noção de África? A África não é uma mãe, nem todas as regiões são iguais. Rainha vai ficar falando de um monte de região diferente. A primeira região que ele falou está lá ao norte, fronteira do Mediterrâneo, Argélia. Vocês acharam? Ou bota o mapa? Se não responderem, eu não vou saber. É o Maghreb? O Maghreb? Está um pouquinho mais pro lado do Maghreb, mais pertinho do Maghreb. Ah, caramba. Lá em cima? Lá em cima tem a África Mediterrânea, lá em cima, Maghreb. Pera Ali. aí. Se puder botar o mapinha, é melhor. Eu vou botar o mapinha. Vamos lá. Aqui tem os reinos. Eu quero um de 1941, não. Fala. Alguém falou um e eu não ouvi. Fui eu, pode ir, professor. Então tá, vou botar uma mapinha aqui. O Maghreb, lá em cima, Mediterrâneo, o Saara, o Sahel. Já tá tirando onda. Já chegou ali, é porque o Maghreb é um pouco menor do que o que você está imaginando. Eu já tinha entendido. O Maghreb é menor. Vamos lá. É só para a gente poder pegar uma primeira parte aqui, tá? Essa é uma representação típica da África, onde mostram alguns dos grupos que normalmente são chamados e associados às CTAs. Os sudaneses são um desses grupos e os bantus são outros desses grupos. De propósito, eu deixei aqui, ó. Vocês estão vendo toda essa área do Mediterrâneo aqui? Essa área do Mediterrâneo
ela deveria ser pensada pela gente não com a ideia dela ser uma barreira. Ela deveria ser pensada como ela a ponto de ser um espaço de troca. Já pararam para pensar nisso? Vou repetir que é maneiro. Andar a pé de qualquer região pequena para uma outra região, eu posso te garantir que vai demorar horrores. Já de navio entre essas diversas regiões é muito mais rápido. Essas regiões trocavam entre as costas e logo trocavam também cultura. A região de Argel está aqui, bem próximo ao sul da França, aonde aqui do lado é a Tunísia e aqui vai entrar a Argélia. O Maghreb normalmente entra mais para cá, meu caro. Mas aqui, muitas vezes ao longo da história, também foi chamado de Maghreb, por isso, de propósito, eu falei... Maghreb. Mas não é. Entendeu? Porque o Maghreb tem uma relação direta com esse eixo aqui, ó. Aqui ficava o Gana. Isso, com Marrocos, uma partezinha ali esse outro ficar do lado. Então, olha a proximidade disso aqui. Eu vou repetir. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha o quanto isso é perto da Europa. Será que realmente eu vou imaginar que os grupos desta região trocavam mais intensamente com escandinavos, com ingleses do que... Não. Então, isto que foi encontrado, desculpe, não é europeu, nem tampouco romano. É argelino porque sempre que entra uma cultura, ainda que reproduza a do outro, ela vai entrar com espaços de troca. Rainha, discordo disso. Você chama o nosso barroco de barroco português? Ou de barroco brasileiro? O barroco é o movimento português, velho. Não pode, então. Ficou mais fácil? Outra região aqui, vocês estão vendo esse chifre aqui? Toda vez que a gente fala em chifre da África, é esta chifre região da África. aqui. Somália. Isso. Não só, hoje ela tem a região da Somália, mas ela tem a região, tem uma parte de Etiópia, e ela tem uma região importante. E ela tinha uma região nesse momento importante, que era os Kush. A tradição Kush é uma tradição das mais importantes. Adoro esse mapa. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho para vocês verem ele um pouquinho melhor. Quando você pega esse mapa aqui, você consegue entender aquilo que eu falei de que as fronteiras locais e as maneiras como elas organizadas não tinham absolutamente nada a ver com aquelas que foram constituídas ou pensadas já no Mediterrâneo. A própria ideia boba e tola que a gente defendeu durante anos de que os europeus se encantaram porque nunca tinham visto os homens e mulheres negras e como eles viviam, é de uma tolice enorme, pois já trocavam historicamente entre essas regiões há muito tempo. Tal qual a ideia do próprio Saara e a região intermediária entre o Saara e a savana, que é o Sahel, ele é uma área de troca. Tal qual como o deserto não deve ser entendido como uma área de isolamento, mas uma área que gera entrepostos. Eu preciso ter cidades, porque em uma área desértica eu não me espalho, eu me concentro. Então, quando eu começo a olhar essa geografia e essas dinâmicas, eu preciso entender por onde passa um eixo de um rio, por onde entra um processo de vento, por onde eu negocio entre essas diversas regiões. Quando você passa a tentar entender quem são esses povos, quais são essas relações, você passa a entender aqui, ó, o motivo daquilo que eu te falei, ó, Marcelo. Esta região era toda ela trocada entre os mundos romanos. Elas não eram domínio romano, mas elas tinham características e trocavam moedas romanas, inclusive do material que eu troco, eu mando isso de uma maneira importante. Essas regiões, elas me ajudam a entender por que eu tenho essas trocas tão constantes entre essas duas regiões. Aqui ela já vai ficando diferente para a gente poder pensar.
O que é legal da gente conseguir? O Fernando conseguiu entrar, Israel conseguiu. Depois eu vou tentar, eu mando para ele, eu vejo o que eu faço, porque ele não está respondendo no WhatsApp. Porque no e-mail eu achei o e-mail dele, eu mandei direto pro e-mail dele, porque eu fiquei na dúvida, eu não consegui marcar ele no grupo. Eu falei, vou mandar por e-mail para eu poder. Mas tudo bem, vamos juntos, vamos tocar mais um pouco, ele vai receber o material depois. Vamos ao segundo caso. O segundo caso que eu trouxe hoje é um caso que eu adoro, que é a ideia de como eu construo um passado também entre os grupos. Eu quero contar para vocês sobre o rei como Ezana de Aksum criou facções políticas e trabalhou de uma maneira muito forte essa própria construção de uma identidade para ele e como ele explorou essa construção de identidade. Aksum normalmente é apresentado para vocês, quando a gente estuda história na África, como o primeiro grande reino cristão da história da humanidade. Muito se coloca que, inclusive, Aksum teria passado pelo seu processo de cristianização mesmo antes de uma série de outras regiões, mas, mais uma vez, o que a gente está percebendo é uma análise europeia. Obviamente, você já tinha, dentro das porções orientais, uma série de trocas e uma série de cidades que se caracterizavam por já serem cidades, centros que seguiam a seita ao grupo ou à religião fundada em torno de Jesus, e os processos de expansão e de troca com Aksum. Aksum ele fica próximo ao chifre da África, numa região próxima à Península Arábica, onde, de alguma maneira, tanto as rotas comerciais que vinham pelo norte, passando da Núbia, tanto as rotas comerciais que vinham pelo sul, passando pelas áreas mediterrâneas, ajudam para que a gente comece a construir todo um olhar muito próximo do que significa aquele reino, de como ele está organizado, para ficar mais claro. Rainha, que história é essa? Vou contar quem foi. Imagino, eu conheci há pouco e imagino que alguém conhece quem foi Ezana de Aksum? Não? Conhece, meu cara? Não, professor. A Rainha de Sabá, só? Muito bom. Essa região chegou a fazer parte do Império Romano em algum momento? Ou trata-se de trocas culturais por contato entre os povos? Excelente pergunta, Edmir. Uma das áreas que foram conquistadas foram as áreas bem no estreito do litoral. Então, se você for pegar os mapas, por exemplo, romanos, você vai perceber que depois da conquista de Cartago, depois que você tem o Ciprião africano, você vai ter um espaço muito restrito, que é chamada de Ifríquia, que faz quase que uma finíssima camada onde os romanos entendiam que ali eles dominavam aqueles grupos. No entanto, você pega os relatos de Agostinho de Hipona, um dos maiores e mais importantes eclesiásticos, ele vai falar de uma cultura púnica, de uma cultura local estabelecida, trocada entre o interior, para além da lógica de uma cultura romana. Você vai ver uma série de cavalos relativos à compra e a trocas constantes com uma região que é exatamente nesse interior do que hoje a gente pode entender uma parte da Argélia, mas que vai seguir para mais longe, que são os númidas. Então, eles estão ali colocados. Roma tem uma série de guerreiros que são trazidos, por exemplo, de regiões e de grupos que são entendidos como guerreiros muito bons, oriundos da lógica do Sahel. Esses guerreiros e essas trocas, a gente consegue pela numismática. Sabe o que é numismática? O estudo das moedas. E aí você começa a perceber que entre os achados arqueológicos dentro de regiões centro-sul, você começa a achar materiais que não eram ali exatamente romanos. Aquela cidade que eu mostrei,
ela tinha um espaço onde ela era considerada uma região romanizada, mesmo sem ter o domínio romano. Então, é principalmente trocas culturais. Mas certamente houveram momentos de uma maior influência, de uma menor influência colocados ali. E aí vem a segunda grande questão. A Roma que tipo de cultura? Como é que a cultura romana ela se organiza ali dentro daquela estrutura? Se você for parar para pensar os elementos da cultura romana, você vai começar a entender uma coisa muito interessante, é que ela não é linear. O templo lá em Jerusalém é construído de uma forma diferente da maneira como, por exemplo, o portão de Trajano vai ser construído dentro de uma outra região. Então você tem uma troca, tem um estudo que a gente faz em Península Ibérica, que é o seguinte: o centro e a periferia. Os monumentos da periferia são muito maiores, mas eles não têm o apuro técnico que você identifica em Roma. Então, tem áreas de domínio, tem áreas de cultura. Os dois fenômenos acontecem. Eu vejo a cultura romana como um conjunto de culturas, né? Porque Roma, ela tinha uma capacidade muito grande de absorver toda aquela cultura, todo aquele conhecimento dos povos que eles conquistavam, né? Vamos ter um cuidado nesse puxa-saquismo romano maravilhoso que a gente tem. Todo e qualquer povo vai ter uma troca cultural com os povos que ele conquista. Vai, por causa das relações que ele vai ter. Isso. Por que eu estou falando isso? Porque é uma tendência nossa a fazer assim. Os romanos eram geniais. Não, eles conquistavam as culturas, faziam trocas culturais. Amigo, não tem como você entrar e não fazer troca cultural. Ela pode ser mais violenta, pode ser mais negociada, mas troca sempre vai ter. Os romanos têm, dentro de um modelo de imperialização, que eu vou identificar entre os persas e entre a própria expansão do Alexandre, elementos de fazer essa troca. E essas trocas, muitas vezes, elas são feitas partes e outras partes não são feitas. E aí é fabuloso da gente poder entender. Mas vamos voltar para Ezana. Ezana governou aproximadamente entre 320 e 360. Então, quer dizer, são 40 anos de um governo, ele já é século IV, e ele, apesar de estar no que muitas vezes é considerado o maior momento do Império Romano, ele não tem nada de romano, não tem uma área forte relativa a isso, e ele é fortemente estruturado em um conceito que para a gente fica complexo, porque Zana simplesmente é quem converte-se oficialmente e leva o cristianismo oficialmente para a região de Aksum, fazendo com que Aksum seja o primeiro reino cristão. Quando você pensa que ele tem a chegada, ele está dialogando com grupos daquela tradição, que eram hebraicos, mas que estavam chegando ali, e ele começa a trabalhar, você está vendo que tipo de rei? É um rei guerreiro, fortemente expansionista, que precisa se legitimar nas rotas de comércio do Mar Vermelho e da Rota do Nilo. Rainha, tem rota entre Mar Vermelho e Nilo? Sim, senhores, desde o século IV. E não troca só mercadoria, não. Vai trocar também uma série de mercadorias, de trocas, de estruturas. E aí, o que você vai ver? Você vai ver simplesmente ele utilizar a sua conversão e seu mecanismo de cristianização como forma de afirmação de criar um reino próprio. O reino de Cush. Um reino maior em disputa com a Núbia, onde, de alguma maneira, ele vai dizer, não, uma nova história começou aqui. E outra coisa, essa nova história não tem a ideia de um outro grupo que tenha vindo de outro lugar. Não, nada disso. Você tem que ter uma organização que vai estar criando uma estrutura própria. Mas peraí, rainha, os Cush não eram os núbios que em determinado momento governaram durante um período intermediário o Egito? Lá atrás, sim. Como assim lá atrás, rainha? Ele recupera uma narrativa local forte, se
se afirma como parte daquela tradição, mas trazendo a ideia de um novo poder religioso que organize aquela estrutura. Que isso? É isso. Rainha, mas não é uma narrativa inventada? As narrativas são inventadas, mas ao mesmo tempo você vai trabalhando a legitimidade dessas narrativas, as afirmações e as reafirmações dessa narrativa. Então, conforme você vai criando uma ordem divina onde ele, entre os Kush, ele volta e ele traz o cristianismo e manda construir as igrejas e fortalece sacerdotes que estão fora dos eixos dos sacerdotes locais, ele está pegando a história, recriando a dinâmica de uma história, se aproximando de grupos que vieram da Península Arábica, daí vem o próprio cristianismo, os sebeus, onde, de alguma maneira, ele vai conseguir, olha, eu sou inimigo de um, eu negocio com o outro. Você cria um mecanismo que faz com que alguns autores, obviamente europeus ocidentais, chamem ele de Constantino da Eritreia ou de Constantino de Aksum. O que isso significa? Ao criar uma ideia entre os núbios que ele era um rei que retornava para trazer uma nova unidade, ele dá legitimidade a qualquer guerra que está sendo trabalhada, discutida e organizada ali. Quando você começa a perceber esses mecanismos de forma estruturada, você começa a perceber formas, poderes, influências que você vai... Cara, a pessoa está construindo uma narrativa e essa narrativa, de alguma maneira, está fornecendo uma legitimidade. Isso é história africana, rainha? Por que não? Ah, mas eu achei que história de africana tinha que ser para dizer como eles eram maravilhosos e poderosos ao longo do tempo. As intrigas, as organizações, as influências, o escrever a história, o contar a história, o construir um palácio, são fenômenos culturais e sociais tão importantes quanto qualquer outro. Eu gosto mesmo de ver Asterix e Obelix descendo sarrafos romanos, fora de série. Também é um elemento. Já imaginou se ao invés de você construir um Asterix e Obelix, você mostrasse os númidas com enormes cavalos, não permitindo que os romanos avançassem? Por que normalmente essa história não é contada, Renato? E poderia ser contado facilmente com grandes elementos históricos a serem trabalhados. Pegou a ideia? Não, mas se é um francês aí, ele está ali, é uma poção mágica, vem do norte, de uma grande dinastia. É a história inventada, reinventada, recontada para trabalhar de uma maneira viva e estruturada. Quando você pega esse tipo de movimento, você vai pensar assim, rainha, por que essa narrativa não se tornou uma narrativa de exaltação cristã e a ideia de Constantino, a ideia dos concílios europeus, a ideia passa a ser a grande ideia exaltada? Por que vocês acham? Vai, participa um pouco comigo, vai. Nadinha? Então tá bom, né? Eu gosto muito de perceber essas histórias e essas variações e esse contar de histórias. A segunda parte do material que eu comecei a elaborar para esse primeiro dia, terceira já, né? Porque a primeira foi a introdução, é uma que para mim ela talvez seja das mais preconceituosas, assim. Boa parte de nós, ao imaginar as sociedades africanas, imaginou uma tribo, uma cabana perdida no meio do nada, numa coisa bem os deuses devem estar loucos. Uma ideia de pouquíssimo conhecimento associado vai aparecer sempre como uma coisa menor e como algumas formas e que são interessantes. A região do Sahel é uma das regiões mais ricas e que chamam mais a atenção
dentro da história e da organização que a gente tem. O que significa essa organização do Sahel? Diferente do que normalmente a nossa imaginação gosta de trabalhar, a gente imagina que entre a África, a gente imagina não, a gente aprendeu isso. Existiam duas Áfricas. Existia uma África branca e uma África negra. Essa África branca, ela era mais clarinha porque era árabe, e a África negra era uma África onde as pessoas acreditavam que todo mundo estava correndo do leão e coisas do tipo. Essa construção de uma África branca e de uma África negra acaba gerando uma série de mecanismos, associações, leituras, como se toda a estrutura que a gente tivesse, ela fosse determinada por uma dicotomia, o deserto do Saara. O deserto do Saara como uma barreira intransponível. Eu aprendi assim na escola, tá? A minha professora falou isso textualmente. Os homens do sul da África não se desenvolveram porque não tinham contato com as outras culturas em virtude de uma barreira natural chamada deserto do Saara. Saladino, vou trabalhar também, fica tranquilo. Essa ideia dessa barreira natural, chamada deserto do Saara, teria construído, então, teria associado uma lógica de que o mundo oriental ele seria um mundo mais fraco, ele seria um mundo com menos desenvolvimento, ele seria um mundo com menos capacidade. Dentro desses dois mundos separados, você não teria no sul cidades, organização política, você não teria reinos, você não teria organização, e tudo que você teria são tribos. Mesmo quando se lida com as religiões afro-brasileiras, se trabalha muitas vezes com a ideia de cultos ou formas mais rurais e muitas vezes pouquíssimo associados às formas mais cotidianas, mais estruturadas, formas mais vivas que estariam colocadas ali. Você estaria o tempo todo com esse modelo e com esse culto e com esse olhar de um mundo rural que estaria sendo colocado ali. Pois bem, quando a gente passa a romper esse negócio, você precisa entender que, ao chegar no Sahel, você consegue conhecer, então quer dizer, exatamente no meio dessa região intermediária entre o sul e essa região norte, exatamente na região central, você passa a compreender uma existência de regiões como Timbuktu, Gao, Djenné. Você passa a ver arqueologias contemporâneas de cidades que não foram acidentais, que mantinham sistemas de ruas, que têm comércio, que mantêm interação social, que são urbanas e muitas vezes dentro de um urbanismo e de uma organização diferente daquelas que existia dentro do espaço, dentro das leituras europeias. Vamos ver algumas dessas cidades. Espera aí. Obviamente a gente tem ruínas, mas que são importantes para que a gente consiga vê-las de fato. Algumas são desenhos, outras são imagens das ruínas, conforme os relatos. Timbuktu, por exemplo, a gente tem alguns relatos importantes sobre ela. Então, a Timbuktu utilizava uma parede de pedra, o estilo de argamassa. Algumas delas foram reconstruídas ou foram retrabalhadas. Aqui é Tombuktu, peraí que tem outra aqui, de Gené. E aparece.
Deixa eu pegar por imagem. Peraí. Desculpe. Então tá. Então, Digené, tamanho de Digenéia, já que sim, as ruínas de Digené. E que abriu a mesma que foi anterior e eu quero das ruínas. Essa aqui. Você consegue mapear pelo tamanho dessas cidades e a maneira como elas foram organizadas, como elas tinham sistemas de irrigação, sistemas agrícolas e uma maneira bastante forte de ser organizada com as argamassas e as maneiras como elas foram estruturadas. Tem outras cidades, espera aí, deixa eu baixar outra aqui. Tinha separado. Genegal. E você vai pensar assim, Rainha, mas tinha engenheiros, tinham grupos que faziam esse papel? Sim, você tem vários relatos e vários materiais que falam sobre a capacidade do desenvolvimento de engenharia dentro dessas cidades. Essas cidades tinham... Deixa eu botar... Essas cidades mantinham centros e organizações importantes. É óbvio que o que a gente está vendo acabam sendo ruínas, reconstruções e outros processos. Essa cidade, por exemplo, consegue detectar ela durante longo traçado da história dela e a maneira como ela foi detectada. Os muros de pedra, as estruturas que a gente tem e que você consegue perceber arqueologicamente o tamanho da cidade, a rota, os modelos de encanamento, os materiais que estavam escritos, como as histórias eram registradas, como as linhas eram trabalhadas e como isso foi mudando ao longo do tempo. Rainha, essas cidades, elas eram realmente importantes. Toda vez que você acha uma cidade em ruínas, você precisa entender cada um desses mecanismos e quais eram as funções. De novo, o Sahel era uma grande área comercial de intermédio entre as duas e as demais partes. Ela recebia o tempo todo grupos vindo do deserto, mercadorias, possibilidades, e elas trabalhavam. O desenvolvimento do uso da argamassa, tecnologias próprias da maneira como se organizam, todas elas foram estruturais e fundamentais para que a gente pudesse entender esse desenvolvimento. Muita gente olha para isso e fala assim, Rainha, mas eu sempre aprendi que eles estavam ainda na idade da pedra, que eles não tinham desenvolvido escrita, que eles não tinham colocado absolutamente nada. A metalurgia é a matemática, você tem livros e registros sobre a maneira como ela foi organizada e ela foi estruturada ao longo de todo o espaço centro-sul das diversas regiões africanas. Uma das figuras mais comuns na região do Congo, onde a gente tem a organização Bantu, na região do Nidongo, que seria uma parte do que hoje está a Angola, você tem grupos que eram especializados e que passavam em modelos de corporação de ofício ou a ideia de manter entre os grupos o próprio domínio e a maneira como você dominava o uso do ferro. Esse processo do uso do ferro e da maneira como eles eram organizados era uma parte estrutural e estruturante dessas sociedades. Para que vocês tenham uma ideia do uso do ferro, os descendentes do uso do ferro, treinados e passados de pais para filhos, durante o século XVI e XVII, eram especialmente procurados para serem capturados e eram vendidos muito mais caros do que outros grupos dentro do processo de escravização. No Brasil, os descendentes dos produtores de ferro ganharam um nome, e esses descendentes dos promotores de ferro, ao depois
a serem reorganizados e trabalhados, eles se manifestam nos portões, eles se manifestam na estrutura, eles se manifestam na metalurgia brasileira. O nome desses sujeitos que dominavam a técnica com ferro eram os descendentes de Ogum. A ideia das culturas e das maiores ancestralidades foram trabalhadas e o desenvolvimento do ferro eram tipicamente elementos vinculados a Ogum. E esses descendentes de Ogum foram trazidos e no Brasil eles mantiveram e trabalharam esses ícones em vários lugares. Um dos lugares que normalmente a gente conhece bem isso é nos portões. Em várias casas brasileiras, vocês vão ver, por exemplo, esse ícone em diversos desses portões. Esse é o símbolo do Sankofa. E um grande número de portões trabalham exatamente com uma estrutura como essa, que é a representação do Adinkra de Sankofa, que é a representação da ideia de que se algo ficou no seu passado, vai buscar. Você tem vários outros elementos icônicos dentro dos portões e que depois vão ser apresentados de uma outra forma. Isso é metalurgia e trabalhado dentro das estruturas de metalurgia. São os adinkras. E aonde você consegue notar o quanto eles foram produzidos e reproduzidos, trabalhados e retrabalhados dentro das diversas estruturas e da maneira... Não era o que eu queria. Da maneira como isso pode ser trabalhado dentro da nossa sociedade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo me dizer que boa parte das estruturas de metalurgia que a gente passa a desenvolver, de metalurgia de utilidade, o uso de portões, são tecnologias que já existiam dentro da estrutura dos grupos de origens diversas do centro africano? Sim. Inclusive para o uso de armas? Sim. O uso de facões, o uso de organização de armas de proteção voltadas para a guerra já era amplamente disseminado e organizado entre esses grupos africanos, tal qual como os seus sistemas matemáticos e a maneira como eles ficam colocados e a maneira como isso fica trabalhado. Rainha, você tem prova de um negócio desse? Você consegue me mostrar alguma coisa desse tipo? Consigo. Na região do sul da Núbia, exatamente uma área como essa, você tinha um reino chamado Soba. Ou melhor, Soba era a principal liderança, o reino era Alua. A Soba era a capital do reino de Alua. Era uma metrópole que tinha características dessa cristandade, mas que trabalhava com uma noção de manter esses grupos em produção e dialogando e consumindo. Na capital viva, na cidade de Soba, você consegue, por exemplo, perceber traços que demonstram, traços que marcam o domínio dessas tecnologias e a maneira como elas são apresentadas. Deixa eu tentar mostrar alguma versão reconstruída. A Soba hoje a gente tem muito mais ruínas sobre ela. Que é onde esse é o reino de Alódia, né? Eu quero de Aloá. Não vou conseguir identificar agora porque eu tinha separado, mas não tá. Rainha, como é que a gente conhece, por exemplo, dentro... Achei uma... que deixa registros antigos e ainda estão utilizando. Foi bem modernizado, mas dá para ter uma ideia. Esse é um povoado na Núbia. Obviamente ele está modernizado, mas eram estruturas como essa que você conseguia identificar e que você conseguia trabalhar dentro desses espaços. Então você tem, dentro de Soba,
a ideia das escadarias, das casas, do uso de pedra, do esculpir o espaço, é onde você consegue perceber algumas dessas estruturas e alguns desses elementos. Essas estruturas, elas dão base para poder entender cidades, organização. Foi nos rolés da antiga que eu fiquei sabendo. Muito bom. Que época eu mostrava os portões, você normalmente associava, e aí você ficava, pô, isso ali é Art Deco, isso ali é Art Nouveau. E aí você muitas vezes acaba percebendo que não era nem Art Deco, nem Art Nouveau, aquilo era um adinkra e estava colocado exatamente como um adinkra. Então, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que a figura da construção, a figura da organização. A figura dessas construções, a figura disso teve um papel importante, um elemento da tradição oral, que é a figura do griot. Em muitos espaço centro-africano e dos espaços ainda da região mais oriental, você tinha alguém que era o responsável por explicar e trabalhar as dinâmicas relativas às explicações e ao cotidiano daquelas sociedades. Essas explicações e os cotidianos dentro daquela sociedade trabalhavam intensamente. Me perdi onde eu estava falando a frase. Eu estava explicando o que mesmo, desculpa, me deu branco. Volta aqui. Me ajuda aí. É o griot. O griot. Era o griot? Perfeito. Perfeito. Contador de histórias. Isso. E aquele contar histórias e aquele acúmulo das histórias do griot, ele acabava sendo uma forma constante, explicativa, social, de gerar essas valorizações e gerar essas explicações. A figura do griot faz com que alguns desses elementos, muitas pessoas desconfiem da maneira como aquilo foi contado e recontado, que estão acostumados com o código, que normalmente você trabalha somente dentro de uma estrutura, dentro de uma tradição, de um recurso de guarda de documento. E essa guarda oral, no entanto, ela é treinada, organizada, estruturada, treinada, e o griot é uma coisa importante. Dentro das estruturas matemáticas do mundo africano, tem algumas, quer dizer, boa parte das pessoas não conhecem. Por exemplo, na matemática você tem o osso de Lebombo, que é o artefato matemático mais antigo do mundo, que é um marco onde você consegue marcar os ciclos, identificar a lógica da contagem do tempo, e aonde fica cuidadosamente colocado. Depois você vai ter o osso de Xango, aonde isso também vai estar colocado. Você tem a matemática egípcia, que vai estar registrando como você tem cálculos, por exemplo, de área, cálculos do círculo, cálculos de volume, aonde todos já estavam disseminados e colocados dentro daquela região. Você tem, por exemplo, a capacidade de saber qual é o cálculo volumétrico de uma pirâmide. Você tem, já no Império do Mali, a organização de um conjunto de registros aonde você passa a ter um sistema auxiliar, onde aquilo que era contado pela tradição griot agora vai passar a ser escrito. São os manuscritos de Timbuktu, dentro das diversas regiões do Império Mali, aonde estavam inclusive ensinados aritmética, astronomia, cálculos para que você possa determinar a herança, para que você possa estar discutindo trigonometria e elementos esféricos. Você ainda tem no Grande Zimbábue, o Zimbábue é na região totalmente oriental, na costa próximo a Madagascar. Você vai ter a construção de grandes muralhas em formatos elípticos, quer dizer, uma elipse
sem argamassa, aonde você passa a perceber que o domínio da geometria, ainda que não esteja registrado, é clara para que aquilo pudesse estar em pé ou tenha mantido os padrões aonde vem ali. Hoje em dia, você já tem os estudos sobre etnomatemática, em que você começa a entender que matemática é uma linguagem. Então, dentro dessa linguagem, você consegue perceber como em vilas africanas da Zâmbia, você tem uma estrutura de conceitos e fractais, como você tem sistemas numéricos de Yorubá, no Benin, aonde a base é 20 e não decimal. Você consegue perceber como nos jogos de Mancala você tem Auré, Baô, que são jogos de sistemas de cálculo simples, aonde um tem que vencer o outro dentro de adivinhas matemáticas, trabalhando com estruturas de sementes, como se você tivesse tendo aquele mecanismo de escolha do próprio número. Então, toda uma ideia de uma matemática fortemente ocidental, em que a sua única manifestação é aquela que está fortemente vinculada, ela é um equívoco. Mas, ao mesmo tempo que ela é um equívoco, eu preciso entender de onde veio isso. Era aí que eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Faço questão de compartilhar com vocês um material sobre etnomatemática para que vocês possam perceber a existência dessa matemática e a maneira como ele está. Se vocês quiserem, eu também dou a listinha de todos esses que estavam colocados. Opa, tem aqui. Nos quilombos havia griôs? É bem interessante essa pergunta. Não temos provas que, mas temos figuras que assumem elementos parecidos. A transição entre as culturas africanas e brasileiras, a gente já viu que não é exatamente linear pela maneira como ela foi estruturada, mas é um elemento para a gente poder pensar, tá? Falei alguma coisa que vocês já conheciam? Vocês já tinham ouvido falar disso? Não? Vocês tinham noção, por exemplo, desse... Fala. Dos que os metalúrgicos, eu sabia por causa de um rolê desse aí que... Eu não sei se foi você ou foi o William que falou. Eu lembro. Possivelmente eu. Possivelmente eu. Isso. Fala, Marcelo. Esse dos portões eu não sabia. Mas a respeito da matemática, eu já sabia que eles eram muito bons na matemática, mas algumas palavras que você proferiu que eu já não conheço, não sei como é. Estou sabendo agora. Vou colocar aqui a minha colinha, que aí você pode compartilhar também e conhecer algumas dessas palavras que podem te ajudar. Tá? E é muito legal, porque assim, de novo, quando você não investiga e não conhece, uma pessoa fala assim para você, o que a África fez? O que a África tinha? E aí você não sabe. E aí, ao você não saber, você acaba dando razão pelo mero desconhecimento. Você simplesmente acaba reproduzindo. É porque hoje em dia, se você for pegar algum leigo, acha que a África é um país, né? Nem um continente. Acha que é uma coisa única, e não é uma coisa única. São diversas uma coisa culturas. Única, atrasada e violenta. É pior. E violenta. Isso aí. Mas como é? Conheci algumas quando eu fiz o roteiro de Pequena África, promovido pelo IPN. O IPN trabalha bem isso mesmo, Isabela. Eles fazem isso de uma maneira cuidadosa, até para ajudar a romper isso. Como é que eu vou conseguir te explicar sobre esse grande conjunto de culturas e traços culturais? Adorava a palavra quitanda. Muito bom. Explica para ele, Renato. Vai registrar lá. É de origem africana, né? Quitanda. Sim.
Sim, mas de onde é? Tu sabe de onde é? Não, não sei. Eu sei que eu gostava era de ir na Banto. quitanda comprar guloseimas. Aí cabia essa palavra. Quando falaram que era africano, pô, maravilha. É banto. É banto. É banto. Vem justamente da ideia de mercado, da ideia de você conseguir trabalhar. Quando a Beija-Flor em 2025 chama lá Ilha de Griot, sim, com certeza. A ideia de ser aquele que organizava o contar de histórias populares, aquele que não deixava com que o passado se esvaísse. A Laíla é associada à figura de um grande griot dentro dessa adaptação. Fortíssima essa ideia dentro da Beija-Flor. E dentro do enredo campeão. Ou podemos ver no centro, ou podemos ver nos centros a figura de griot. Hoje é muito mais difícil a figura do griot dentro dos centros e dentro das maneiras. Existem alguns que ainda têm a tradição do mais velho ir lá contar e falar e aquilo ser recuperado e organizado. Mas, de maneira geral, eles têm mais forte os elementos rituais e menos o contar as histórias. Mas, sim, é uma possibilidade de. Eu concordo com a tua primeira afirmação. Acho que o Laíla, como uma reapropriação moderna, ou o Carnaval, de maneira geral, como uma reapropriação moderna, é mais próximo à imagem do griot do que muitas vezes, ou de maneira geral, por conta das transformações que todas as religiões vivem, é normal, você ter essa figura do griot dessa maneira ali. Muito bom. Eu tinha que começar ainda na aula de hoje sobre o Senhor do Mali, sobre o meu caro, as figuras relacionadas à política do Mali. O Mansa Musa, a Carta Magna, que é o Corocan, Fulgar, e a queda e a teoria do Bini Khaldun. Mas eu vou preferir abrir a aula que vem com isso. O que vocês acham? Pode ser? Tá bom. Pode, Então, sim. tá bom. Você que manda. Tá bonito. Meus caros, dúvidas, questões, pontos, ideias, levantamentos, estamos aqui. Por hoje só? Estão enferrujados? Sem problema não, amanhã tem aula de novo. Tô aqui de novo com vocês, gente, daqui a pouco. Combinado? Então tá bom, Até rapaziada. amanhã. Muito obrigado pela troca. Até amanhã. Valeu. Fiquem com Deus. Deixa eu parar a gravação para falar no ponto certinho. Logo.